Se eu te falar que o território de Portugal vai da pontinha da Europa até o meio do Oceano Atlântico, você acreditaria? Então vamos conhecer a história da aviação nos Açores. Saudações aeronáutica, tudo bem com vocês? Tudo bem. Quando a gente pensa em Portugal, a gente lembra logo de Lisboa, do Porto, Sintra, enfim, da parte continental do país. Mas o que muita gente aqui no Brasil não sabe é que Portugal também tem uma parte oceânica bem grande, formada por ilhas e arquipélagos. A mais conhecida é a Ilha da Madeira. Ela fica na costa da África, uns 970 quilômetros a sudoeste de Lisboa. Ali fica a cidade de Funchal, que é terra do Cristiano Ronaldo, e é onde fica um dos aeroportos mais curiosos do mundo. Mas a gente vai falar desse aeroporto um outro dia, tá? Aguarde aí. O outro território ultramarino de Portugal são os Açores. Essas 9 ilhas ficam a uns 1.600 quilômetros a oeste de Lisboa. Assim como a Ilha da Madeira, os Açores também têm origem vulcânica. E eles são muito importantes para Portugal, porque aumentam bastante o mar territorial português. Para você ter uma ideia, por causa dos Açores, o território de Portugal se estende da Península Ibérica até metade do caminho da América do Norte. E a gente achando que Portugal era só aquela pontinha da Europa, né? Do tamanho de Pernambuco. Não. Os historiadores dizem que o navegador Gonçalo Velho descobriu a ilha de Santa Maria em 1431. Nos anos seguintes, outros navegadores descobriram as ilhas de São Miguel, Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico e Faial. E finalmente, em 1450, antes de ser descoberto o Brasil, Diogo de Teve chegou às Ilhas das Flores e do Corvo, ficam mais a oeste. A princípio, só os portugueses ocuparam as ilhas. Mas com o passar do tempo, outros europeus, especialmente os flamengos, e eu não estou falando da torcida lá do Rio de Janeiro, e os povos do norte da África migraram para lá. Aliás, falar em migração, muitos açorianos vieram para o Brasil formando grandes colônias, onde hoje fica Florianópolis e Porto Alegre. Inclusive, o antigo nome de Porto Alegre era Porto dos Casais. E sabe por quê? Porque 60 casais de açorianos colonizaram aquela região. O GeoPizza, uma página bem legal do Instagram, além de ser podcast vizinho do Atenção Passageiros lá na Globoplay, conta a história dos açorianos fundando Porto Alegre. Bom, por conta dessa localização no meio do Atlântico, os Açores sempre foram um ponto estratégico. A princípio para os navegadores que iam para o Brasil, África, até para a Índia. Mas aí veio o século XX com os aviões. E claro que essas ilhas também seriam um ponto de apoio muito importante para os pilotos, né? Porque ali foi um posto de reabastecimento para os aviões que voavam entre a Europa e a América do Norte. E quando os aviões começaram a voar para lá, cada vez mais gente conheceu o paraíso nesta terra, que eram estas ilhas. A criação de gado transformou boa parte das florestas originais em pastos, mas ainda tem muito lugar com vegetação original preservada, além de lagoas lindas que se formam em antigas crateras de vulcões. Além disso, ali chove o ano inteiro, então a vegetação está sempre verdinha. E no arquipélago tem inúmeras trilhas, além de pontos de mergulho e até de observação de baleias. E como eu contei aqui no episódio 513, a TAP foi fundada em 1945. 2 anos depois, nascia a Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, que é conhecida como SATA. E na verdade, o pessoal dos Açores já planejava uma companhia aérea desde 1941. Mas foi só em 1947 que a SATA começou a voar. Primeiro avião, um Beechcraft D-18S, batizado de Açor. Ele tinha capacidade para 2 tripulantes e mais 7 passageiros. E levava também correspondência e carga entre as ilhas de Santa Maria, São Miguel e Terceira. Aí no início de 1948, a SATA recebeu 2 de Havilland DH-104 Dove para expandir as operações. Mas aí veio uma tragédia. Em agosto daquele ano, o Açor não conseguiu decolar em Santa Maria e se chocou contra os rochedos, e todos a bordo pereceram.
Então a SATA parou de voar durante mais ou menos um ano. Foi só em 1949 que chegaram novos de Havilland Dove e as operações voltaram. Com uma frota maior, as operações da SATA cresceram nos anos seguintes. E aí em 1963 a empresa recebeu seu primeiro Douglas DC-3, que começou a voar só em 1964. E em 69, com a inauguração do aeroporto de Ponta Delgada, ele ganhou um novo hub. Em 1976, a Força Aérea Portuguesa cedeu 2 Douglas DC-6 para a SATA. Nessa época, teve uma grande greve de tripulantes da TAP e isso congestionou o tráfego de passageiros entre a ilha e o continente. Sabe qual foi a solução? Alugaram um Boeing 707 já em 1977 para tentar normalizar isso. Já em 1980, a SATA passou por uma profunda transformação, quando o governo dos Açores assumiu 50% da empresa e os outros 50% foram para as mãos da TAP. Aí nos anos seguintes, o governo construiu aeroportos em todas as ilhas do arquipélago. Enquanto isso, a SATA se transformava em um grupo composto pela Azores Express e a SATA Express. Em 85, a Azores Express começou a fazer voos fretados entre as ilhas, o arquipélago e o Canadá. Já a SATA Express foi para os Estados Unidos no mesmo ano. Hoje o grupo SATA tem 14 aeronaves, 3 Airbus A320 e 5 A321neo, que fazem rotas entre o arquipélago e cidades da América do Norte e Europa. Além disso, eles têm 2 Dash 8-200 e 4 Dash 8-400, que aí fazem os voos entre as ilhas do arquipélago. Como eu falei agora, em 1983, o governo dos Açores terminou de construir os aeroportos em todas as ilhas. E não dá para falar da aviação açoriana sem falar dos principais aeroportos. Então vamos começar pelo aeroporto das Lajes, na Ilha Terceira. Os Açores sempre foram um ponto estratégico para navegadores e depois para aviadores. Então era necessário construir ali um aeroporto para dar apoio às primeiras travessias do Atlântico. Em outubro de 1930 foi inaugurado o aeródromo da Achada, na Ilha Terceira. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal foi um país neutro. Mas isso não impediu os Estados Unidos e a Inglaterra de usarem o aeroporto como uma base aérea. E a partir de 1941, a pista da base sofreu ampliações para receber os grandes aviões que vinham da América do Norte. Depois da guerra, os Estados Unidos passaram a dividir a base aérea com Portugal. Sim, os Estados Unidos usam a base das Lajes até hoje. E o local foi ampliado e modernizado mais uma vez. Além da base aérea, ali também é um aeroporto civil. Inclusive, o Aeroporto Internacional das Lajes tem a maior pista do arquipélago, com 4.000 metros de extensão. Para você ter uma ideia, esse é o tamanho da maior pista comercial do Brasil, que é a 1028 do Galeão. O terminal do aeroporto pode receber até os Airbus A380. O pessoal lá não é de brincadeira não, viu? Um outro aeroporto internacional do arquipélago já apareceu aqui no vídeo. É o aeroporto da Ponta Delgada, batizado como João Paulo II. Ele recebeu esse nome porque o Papa passou por ali em 1991. Quando foi inaugurado, a pista media 1.700 metros de comprimento e o terminal de passageiros original ainda está lá até hoje, perto dos hangares. Mas em 1995, o aeroporto passou por modernizações e aí recebeu um novo terminal, bem maior. Hoje a pista tem 2.500 metros aproximadamente. Quando a SATA operou os Airbus A310, eles pousavam lá. Assim como o aeroporto da Ilha Terceira, o de Ponta Delgada também tem voos para Lisboa, além de outros países da Europa e da América do Norte. O arquipélago ainda teve mais um aeroporto internacional, que era o aeroporto de Santa Maria. Ele fica na ilha de mesmo nome e tem 3 pistas, apesar de só uma estar ativa hoje. Essa única pista tem 3.048 metros de comprimento. Ela é maior do que muita pista de aeroporto aqui no Brasil. E como parte do acordo que os portugueses fizeram com os americanos para usarem uma base lá na Ilha Terceira, eles precisariam construir um outro aeroporto em Santa Maria. E aí técnicos da Panam rodaram a ilha e determinaram onde esse aeródromo ia ficar. Mas a gente está falando lá da Segunda Guerra Mundial, né? Então, além da Ilha Terceira, os americanos também usaram o aeroporto de Santa Maria como base aérea e centro de logística. Depois da guerra, ele passou a receber voos internacionais, servindo de base de apoio para voos transatlânticos. E ali nos anos 40, a comunicação entre os continentes
não era das melhores, né? Não tinha internet, eu não sei se você sabe. Mas durante muitas décadas, o principal meio de comunicação entre os continentes era o telégrafo. E ele dependia de cabos que estão lá no fundo do mar para mandar mensagens de um continente para o outro. Aliás, até hoje a internet usa cabos submarinos para se comunicar, porque é muito mais rápido você ter uma informação fluindo por cabo, mesmo que debaixo do oceano, do que acessando um satélite e depois descendo. Imagina o lag que isso dá, né? E porque a ilha está no meio do caminho entre a Europa e os Estados Unidos, Santa Maria virou um importante centro de comunicação intercontinental. Isso sem contar que foi escolhida pela PICAO, que é a antecessora da ICAO, para sediar o controle de tráfego aéreo do Atlântico Norte. O aeroporto de Santa Maria foi um importante hub internacional, que ele conectava a Europa com as Américas e o Caribe. Até o Concorde da Air France fazia escala ali em Santa Maria quando voava de Paris para Caracas, na Venezuela. Só que com o aumento da autonomia dos aviões lá nos anos 80 e 90, aí os aviões pararam de pousar ali em Santa Maria. E o antigo aeroporto internacional acabou virando um aeroporto alternativo e doméstico. Isso trouxe até uma crise financeira para a cidade, né? Porque muita gente dependia do aeroporto para trabalhar e viver. Mas lá continua sendo a sede do controle de espaço aéreo do Atlântico Norte. Inclusive, eu falei desse controle de Santa Maria aqui, ó, no episódio 759, quando eu contei a história do voo da Air Transat 236. Lembra aquele avião que ficou sem combustível no meio do oceano? Então, dá uma olhada nesse vídeo aqui. E se você lembra dessa história, você vai lembrar que o avião pousou lá, na Ilha Terceira. E por falar nisso, a aviação nos Açores também ficou marcada por alguns acidentes. Além do acidente com o Beechcraft, que deixou a SATA sem voar lá em 1948, o arquipélago se destaca por ter sido palco do maior acidente aéreo da história de Portugal. Foi em fevereiro de 1989. Um Boeing 707 da companhia americana de fretamentos Independent Air fazia um voo de Milão, na Itália, até Punta Cana, na República Dominicana. E o voo transportava 137 turistas e mais 7 tripulantes. Durante a aproximação para o pouso lá em Santa Maria para reabastecimento, o avião se chocou contra o pico alto a 547 metros de altitude. As investigações apontaram que o avião deveria se aproximar do aeroporto a aproximadamente 3.000 pés, que dá uns 1.000 metros de altitude. Só que ele estava a mais ou menos 2.000 pés, uns 600 metros. Inexperiência dos pilotos, falhas de comunicação, demora para responder ao aviso do sistema anticolisão e até uma carta de pouso errada foram as causas do acidente. Depois disso, o governo italiano cassou todas as licenças de empresas de fretamento para o país e a Independent Air faliu. Esse é um pouco da história da aviação desse território português tão distante do continente. E quem nos mandou muitas informações foi o Davi Domingos. Ele é português e trabalhou nos Açores durante 7 semanas, dando assistência técnica a aerogeradores. E ele contou por e-mail que quando um daqueles imensos cataventos parava de funcionar, ele precisava pegar os Dash 8200 ou 8400 do grupo SATA e voar de uma ilha para outra. E ele conta que é espetacular sobrevoar as ilhas e observar a perícia dos pilotos nos dias que venta bastante, que é quase todo dia. E ele ainda visitou o local do acidente do Independent Air 1851, que era o número do voo. E diz que ainda hoje dá para ver a clareira com as árvores menores no local onde o avião caiu. E ainda tem destroços do avião por lá. Davi, muito obrigado aí por compartilhar essas histórias com a gente. E você, se curtiu essa história dos Açores, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado de vídeos novos. Considere deixar sua contribuição no Valeu Demais e se tornar membro do canal. São apenas R$ 4,50 por mês e você tem acesso a conteúdos exclusivos e o seu nome para sempre aqui do lado. E ó, 5% de desconto na loja do Aviões e Músicas, né? Esse desconto é bem maior do que os R$ 4,50 por mês de sua contribuição. Um grande abraço e até o próximo voo!